Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lenita e esse é o La Mama Punk, o seu podcast de histórias reais sobre maternidade. Hoje vamos encerrar o especial de Agosto Dourado falando um pouco sobre amamentação após 1 ano de idade, alguns dos desafios, o que esperar se você quiser amamentar por um pouco mais de tempo. Mas antes disso, confira os outros episódios disponíveis aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo. Amamentar uma criança que já anda, que já tem dentes e já come outros alimentos é muito comum em outras partes do mundo, mas no Ocidente é uma situação que ainda enfrenta olhares estranhos, preconceitos e pressões externas. É uma escolha que envolve muito apoio e disponibilidade física e emocional. Falando sobre benefícios, podemos destacar a absorção de vitaminas e nutrientes que são obtidos por meio da amamentação, como vitaminas, enzimas e substâncias que aumentam a imunidade da criança, como estudos que já comprovam que a criança que mama por mais tempo tende a ficar menos doente. Ao contrário do que podem falar, a amamentação oferece apoio emocional e aconchego para as crianças. E ao invés dela ficar mais dependente emocionalmente da mãe, ela se sentirá mais amparada e conquistará uma maior independência emocional assim que ela se sentir mais segura de si. Hidratação facilitada quando a criança fica doente, já que o leite materno é mais digerível que qualquer outro alimento. E praticidade, já que ao sair você não precisa carregar leite e o seu bebê tem um local para se sentir seguro, se aconchegar e se adaptar melhor a ambientes estranhos. Tudo lindo, tudo incrível, mas e os desafios? Crianças maiorzinhas, elas podem expor às mães algumas situações um pouco constrangedoras, como puxar a sua blusa na frente de todo mundo, dar escândalo porque quer o TT naquela hora, e você também pode levar umas mordidas. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a amamentação da minha filha, que já tem mais de 1 ano. Eu sempre tive um exemplo muito maravilhoso na minha própria casa, que é a minha mãe, inclusive um beijo, Dona Cláudia, que amamentou as 3 filhas até os 3 anos de idade. Lá, na época da minha mãe, quando ela amamentou a minha irmã mais velha, ainda nos anos 70, e depois eu e a minha outra irmã nos anos 80, não era tão comum esse tipo de prática, e a minha mãe ela foi bem resiliente e um pouco à frente do tempo dela, sustentando essa possibilidade que ela teve de amamentar depois, do período de adaptação, de introdução alimentar, um pouco mais tardiamente. Esse exemplo, pra mim, sempre foi muito incrível, porque eu sempre consegui enxergar isso, que minha mãe era muito à frente ao tempo dela e que esse era um benefício. Lembra que eu já comentei que participei de várias reuniões de pauta, brainstorms sobre campanhas de amamentação? Uma das coisas que sempre falavam durante essas reuniões, os médicos que nos amparavam ali na criação, eles sempre deixaram bem destacado que é um benefício muito grande para a criança se você consegue amamentar ela após 1 ano. E hoje a OMS, como já falamos, indica que essa amamentação vá pelo menos até 2 anos de idade e de forma exclusiva até os 6 meses e, se possível, até um pouco mais. Mas nós sabemos que a realidade das famílias, cada um tem a sua, e que isso às vezes pode ser um privilégio, pois as mães precisam voltar a trabalhar, existe toda a questão da ordenha e do armazenamento do leite, principalmente quando essa mãe precisa voltar a trabalhar, quando deixa o filho na creche e N outras situações. Com a minha filha, por questões inúmeras, nós decidimos continuar a amamentação.
Claro, eu tive esse grande exemplo da minha mãe e estudei bastante e fui bastante persistente em tentar fazer com que ela fosse amamentada mesmo após 1 ano de idade. Hoje ela tá pra fazer 1 ano e meio, em breve, e ainda mama no peito. Mas aqui o que eu tenho pra relatar, nunca foi fácil e até hoje ainda é um pouco difícil em várias situações. Por exemplo, ela realmente já é uma criança que sabe determinadas coisas, então ela já coloca a mão na minha blusa por dentro, puxa a blusa, mas a pior questão que eu tive com a minha filha foi quando começou a dentição. Quando ela começou com a dentição, ela começou a me morder. Começou a me morder um pouco mais fraco, isso foi aumentando conforme os dentes foram surgindo cada vez mais, né? Foram crescendo, enfim, foi ficando com mais dentes na boca, isso foi piorando. Há cerca de 2, 3 meses atrás, ela começou a morder muito forte. E as mordidas dela eram mordidas que não era no momento da pega, mas sim no momento que ela tirava a boca do seio. Ela puxava junto e aquilo foi criando um machucado, um machucado, um machucado. E foi ficando cada vez pior. E eu me vi numa situação onde eu tive que realmente recorrer a apoio profissional. Deixando muito claro aqui que eu tive um apoio profissional lá no começo da minha amamentação, quando a minha filha ela ainda era recém-nascida, e foi primordial para ajustar várias questões. E agora, depois de um pouquinho mais crescidinha, eu também precisei dessa ajuda, né, novamente. Então, com os seios bastante feridos, eu procurei uma ajuda profissional de uma consultora de amamentação aqui na cidade onde eu vivo. A profissional de amamentação observou os seios e percebeu que eu estava com feridas bem profundas. E isso estava fazendo com que eu perdesse a motivação de continuar amamentando a minha filha. Eu estava pensando seriamente em começar o desmame e parar todo esse processo, pois realmente eu não aguentava mais de dor. Foram dias muito difíceis. Essa consultora de amamentação, ela indicou algumas coisas que eu já vinha fazendo com a minha filha, como conversar, mostrar que não poderia, que faz dodói. Tudo isso a criança, ela entende sim, e é muito importante fazer. Naquele momento, eu precisava de algo a mais. Então, eu fiz a terapia de laser. E esse laser, ele conseguiu melhorar muito as feridas, curá-las dentro de alguns dias. E, além disso, também fiz uso de uma pomada cicatrizante que poderia ser manipulada enquanto a bebê mamasse. Ou seja, não teria problema se ela ingerisse essa pomada. Sendo assim, as fissuras diminuíram muito, fecharam rapidamente, pois é isso que a laser terapia faz, e melhorou muito. A minha filha, gradativamente, foi parando de morder, conseguiu começar a entender, conseguimos continuar a nossa jornada de amamentação que se estende até hoje. Eu, particularmente, pretendo deixá-la pelo menos até os 2 anos de idade. Se eu vou conseguir, não sei, mas estou batalhando por isso e conto com o apoio dos profissionais para tal. É muito importante que em momentos assim a gente entenda que não estamos sozinhas e que precisamos e podemos contar com a ajuda desses profissionais. E caso você não tenha condição de acessar esse tipo de profissional, sempre tem um banco de leite da sua região, da sua cidade, do seu bairro, que pode te auxiliar em questões mais difíceis em relação à amamentação, caso esse seja o seu desejo. Na maternidade, em diversas situações, a escolha é sua. O que você consegue abraçar e o que é melhor para você e o seu bebê. Não deixe que julgamentos e comentários desnecessários te desmotive, seja qual for a sua situação. E em setembro, preparem-se que falaremos sobre saúde mental materna. Um abraço e até a próxima!